Hoje você vai criar aqui junto comigo uma estrutura capaz de gerar uma lista dupla, onde uma das listas é dependente das informações da outra lista. Se você quiser saber mais informações e como construir a sua, para, por exemplo, trazer o faturamento, dados da sua empresa, dos seus negócios ou quem sabe até relatórios, não deixe de continuar acompanhando esse vídeo para que você possa se preparar para construir o seu aí na sua casa. Te espero do outro lado depois da vinheta. Até lá! Que bom te ver por aqui, eu tenho certeza que essa informação pode sim ser muito útil para você. Lembrando que para essa construção, para essa estrutura que nós temos aqui hoje, estamos utilizando a ferramenta Google Sheets, que é a planilha eletrônica do Google, que não exige instalação de qualquer software no seu computador. Você pode fazer tudo isso através do seu navegador de internet, que pode ser o Google Chrome, ou o Internet Explorer, ou Firefox, ou que seja o Safari, Opera, aquele navegador que você gostar mais. Para este exemplo aqui, para este modelo, estou trabalhando com o navegador Firefox e com o Google Sheets, como já foi dito. Então, primeiramente, eu vou te dar uma visão geral aqui do que está acontecendo, do que faz e quais são as possibilidades dessa planilha que você acabou de acompanhar. Aqui ao lado esquerdo, nós temos um grupo de valores separados por grupo A, grupo B, grupo C. Aí no seu caso você poderia ter mais informações e dentro dele nós temos algumas opções variadas. Aqui eu tenho uma quantidade de 12, aqui eu tenho uma quantidade de 8 e aqui uma quantidade de 7 itens. E para que você possa trabalhar com essas listas e não tenha que ficar consultando diretamente a projeção de faturamento de cada um desses times, que são os nomes que nós demos para cada uma das opções dentro de cada grupo, então trabalharemos com esse facilitador, que é a escolha de grupo. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber a projeção de faturamento deste time aqui, setembro. Então eu sei que ele está no grupo B e opção setembro. Faturamento de 82 mil. Se eu vier consultar aqui, minha lista completa, 82 mil. Tá todo em milhares. Então, é um jeito prático e rápido, dependendo da quantidade de informações que você tiver. Talvez você possa até pensar em estender isso para mais listas, se for o seu caso, ou distribuir essa estrutura de uma outra maneira. Mas vamos parar de enrolação e vamos mostrar para você como que você pode construir o seu conjunto de listas em cascata, onde para que essa informação retorne uma lista, você precisa definir qual é a categoria primeiramente que você está trabalhando. E aí ele vai trazer somente o grupo C, são dias da semana, o grupo B são os meses, e o grupo A são os planetas. Você pode perceber que a cada troca ele gera essa condição aqui em destaque e acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece. Então, primeiramente vamos construir o nosso do zero. Para isso eu vou adicionar aqui uma nova planilha lista. Eu clique para nomeá-la lista do zero. O primeiro passo é a gente definir quais são os grupos de valores que nós trabalharemos nessa planilha do zero. Hoje eu realmente estou sem ideias, então eu vou fazer um paste, vou copiar e vou colar a estrutura que eu tenho aqui na minha planilha folha 1. Vou arrancar essa parte de formatação. É como se eu tivesse escrito realmente do zero. Primeiro, ao invés de grupo, nós vamos chamar de categoria.
categoria, para diferenciar da nossa primeira planilha. E que diferença, hein? Categoria B e categoria C. Fala que a gente não mudou nada, eu até vou mudar a letra, hein? Criatividade hoje tá borbulhando. Então vamos para as nossas categorias. Primeiro são os nossos cabeçalhos e aqui dentro estão os nossos subgrupos, que são os itens para cada uma das nossas categorias. Primeiro passo para que a gente possa definir aqui a estrutura da nossa primeira lista é apresentar onde vai ficar. Então, categorias. Aqui é a chamada para a nossa lista de categorias, onde ela deverá apresentar a categoria X, categoria Y e categoria Z. Para criar uma lista, nós aqui no Google Sheets abriremos o menu Dados e Validação de Dados. A lista será gerada a partir de um intervalo, e esse intervalo eu clico naquela caixinha que está ao lado do meu campo, onde eu devo selecionar a minha lista, e clico seguro e arrasto para definir quais são as informações que constarão nessa minha lista. Neste caso, são 3 células. Minha célula A4, B4 e C4. Então vai de A4 até C4. Mostrar a lista pendente na célula. Nomes inválidos ele vai deixar para mostrar aviso. Não, vou rejeitar a entrada e vou mandar guardar. Aqui, se você observar, eu já tenho a minha lista disponível. Categoria X, categoria Y e categoria Z. Agora vai começar realmente a mágica das nossas listas, porque nós teremos que trabalhar com algumas colunas auxiliares, que a gente consiga trazer essas informações. Resumindo, toda vez que eu selecionar um item aqui da minha categoria, uma das minhas categorias, eu preciso carregar os dados dessa categoria em algum campo que eu vou chamar de campo auxiliar. Vou pular aqui umas 2 colunas e campo aux 1. E para facilitar a nossa vida, já vamos começar então trazendo uma fórmula muito querida aqui no canal, que é a fórmula filter. É muito útil, vai colaborar muito aqui conosco. E o nosso intervalo que eu quero filtrar, ele se encontra aqui na nossa caixa de categorias. Ele vem daqui até aqui. Vamos supor que essas categorias e os nossos subgrupos, que é cada um desses itens internos a cada categoria. No primeiro caso, na primeira coluna, nós temos os planetas, no segundo caso nós temos os meses, e no terceiro caso, os dias da semana. Então, eu tenho certeza que ele não vai aumentar, ele vai permanecer dessa mesma forma. Então, eu sempre peço para ele buscar de A4 até C16. Esse é o meu intervalo. E a minha condição é a seguinte: o valor desta célula G4, que é onde eu vou selecionar minha categoria, seja igual ao cabeçalho desse meu grupo aqui, que são as categorias que nós definimos: categoria X, categoria Y e categoria Z. Toda vez que a minha informação escolhida corresponder, ele tem que trazer os valores da minha caixa. Eu selecionei ela inteira, ele vai identificar pelo cabeçalho. Fecho parênteses e pressiono Enter. Opa! Perceba aqui que o resultado já foi trazido corretamente. Então, categoria Z, quem são? Dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Se eu inserisse um novo dia aqui, por exemplo, domingo, feriado, seria trazido também. Então, o legal da filter é que ele já é dinâmico e ele vai automaticamente incluindo as informações
que nós formos inserindo com o tempo. Lógico, desde que esteja contemplada aqui na sua seleção, de A4 a C16. Vou testar uma outra categoria, ao invés de dizer X, já trouxe os planetas, que corresponde exatamente a X, e Y, que corresponde aos nossos meses. Legal, né? Então aqui nós já temos mais ou menos 30% do nosso trabalho já feito. Nós já sabemos qual é a categoria que queremos e já temos quais são as informações dessa categoria específica escolhida. Sempre no mesmo lugar. Essa é a vantagem. Então, se eu precisar buscar alguma categoria, eu sei que eu tenho que buscar aonde? Aqui nessa região. Categoria X, aqui nessa região. Categoria Z, é aqui nessa região. É aqui dentro que eu vou encontrar as informações da nossa categoria. Sabendo disso, nós vamos para os nossos subgrupos. E aqui no subgrupo eu não preciso nem fazer esforço. Eu já tenho toda a informação que eu preciso na mão. Eu sei que toda vez que eu precisar, eu vou até pegar a minha maior lista, que nesse caso é a categoria Y. Categoria Y. E aqui dentro de subgrupo, eu vou pedir para que os dados e validação de dados sejam feitos baseados nas informações de J6 até J17. Ah, mas e se eu tiver menos itens nessa lista? Calma aí que você já vai ver o que a lista vai trazer para você. Vou dar um OK. Ele já sabe que tem que buscar naquela região. Vou rejeitar qualquer tipo de entrada com nome inválido. Se a pessoa tentar inserir uma informação inválida, ele não vai permitir. E vou pedir para guardar. Então agora eu já sei que na categoria Y tem que trazer quem? Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tenho a liberdade de escolher qualquer um deles. Se eu mudar de categoria, você percebe que o subgrupo não é alterado. Porém, ele já reconhece que tem uma falha e quando você abrir, ele já vai dar permissão para que você coloque a informação correta, que são as informações de meses. Você vê que ele vai buscar até o limite da quantidade de itens do seu subgrupo. Então, se eu tenho aqui até Netuno, ele só vai trazer até Netuno, sem deixar espaços em brancos, como seria o caso, né? Se eu tivesse com algumas, como eu me baseei até o tamanho de dezembro, que é a nossa maior categoria aqui no exemplo. Mercúrio. Se eu tentar inserir qualquer coisa e voltar, por exemplo, a março, vamos ver. Não vai deixar que você insira informação, porque a informação não consta aqui nessa lista. Vou tentar de novo, hein? Vai que ele se enganou e não deixou da primeira vez. Pode ver que não tem como, ó, violam as regras de validação definidas. Ao contrário, se eu tentar mudar de lista para Y, o Mercúrio ainda está disponível, mas ele já reconhece que é um texto inválido. Esse é o único empecilho que você vai ter que tratar, que lembra no nosso começo do vídeo, onde ele ficava com uma coloração diferente, com uma identificação de falha. É exatamente por causa disso, que ele não tem esse facilitador de identificar que não faz parte do grupo e eliminar a informação. Então, nós poderíamos fazer isso através de programação, mas ia ficar um pouquinho mais complexo. Então, se você não precisa de algo tão exigente, eu vou te mostrar como você pode contornar essa situação sem precisar de programação. Abriu, e se eu mudar de categoria ou tentasse colocar aqui uma informação de outra categoria, por exemplo, Urano, ele não vai permitir do mesmo jeito. Então você já percebeu que ele vai estar sempre interligado às informações da sua categoria, que vão estar disponíveis assim que você selecionar categoria e subgrupo. Além disso, nós precisamos também das informações de faturamento, já que a ideia
duplo filtro dessa dupla lista é facilitar a identificação do faturamento do nosso subgrupo. Então, eu também vou copiar toda a estrutura que eu já tinha deixado pronta aqui, de todas as projeções de faturamento para cada um dos times, que aqui no nosso caso serão subgrupos. Vou deixar um pouco mais para baixo. Ao invés de times, serão os nossos ele será exibido num campo de nossa escolha. Então, primeiramente, eu quero tratar essa questão de eu precisar mudar de categoria e ele, por algum motivo, não consegue fazer a exclusão do valor inválido. E ele fica perdido aqui, parecendo que abril consta na categoria X, o que não é verdade. Abril consta na categoria Y. Mas é porque na troca da minha categoria ele não elimina a informação. Então, toda vez que a informação não corresponder à minha categoria, eu vou gerar uma identificação visual de que tem algum erro aqui dentro desse subgrupo. Então, vamos lá botar a mão na massa. Então, para que a gente consiga fazer essa validação no campo, se ele corresponde ou não, se a informação do subgrupo ela é correspondente à categoria, nós vamos gerar um campo aux2, que é um campo auxiliar 2. E essa informação representa o nosso validador. Para que possamos validar, trabalharemos com uma fórmula conhecida e já apresentada aqui no canal, conhecida como índice. Abre parênteses. A nossa referência sempre vai ser quem? Sempre será as informações da nossa categoria. Eu vou selecionar aqui alguns itens a mais para a gente não ter surpresa, para cobrir todos os valores do nosso da nossa maior categoria. Índice, ponto e vírgula, linha. Para que nós possamos encontrar qual é a linha correspondente ao subgrupo que está sendo exibido aqui, vamos utilizar uma fórmula chamada RESP. Parênteses. A chave de pesquisa será a informação selecionada na lista do nosso subgrupo, ponto e vírgula. O intervalo será o mesmo intervalo de pesquisa do nosso índice, ponto e vírgula. O tipo de pesquisa, ela pode ser o método 1, que é uma pré-definição, mas neste caso nós precisamos do valor exato que está sendo escrito e digitado. Então ele tem que tentar encontrar a informação. Nesse caso, abril dentro da categoria. De maneira exata. Parênteses, ponto e vírgula. E o número da coluna que a gente está visualizando só tem uma coluna, então posso colocar número 1. Ele vai encontrar dentro dessa própria coluna. Você vai observar que aqui eu dei um erro. Esse erro se deu exatamente porque a gente tem um caso de falha. Abril não corresponde a nenhum dos itens que nós temos aqui dentro da categoria, que foi quando nós fizemos a mudança. Então eu vou mudar aqui para categoria onde tem abril, que é Y. Pode perceber que ele trouxe o próprio texto evidenciando que o valor existe. Sim, a troca ele vai apresentar um erro, porque abril não existe aqui dentro dessa lista. Para contornar essa situação de o valor não encontrado, o valor não existente, vou gerar uma fórmula fora da nossa fórmula para que ela valide o conteúdo e, se o resultado for uma falha, ela possa tratar essa falha.
Toda vez que ela não encontrar valor, eu quero que ela escreva falso. E se não houver erro, ele vai trazer a própria informação do subgrupo. Vamos ver se está funcionando. Aqui, ó. Falso. Porque abril não existe aqui dentro dessa categoria X. A categoria X corresponde aos meses, mas se eu mudar para a categoria, por exemplo, se eu selecionar aqui dentro de subgrupo algo válido, terra, ele já traz o validador terra. Então significa que essa informação existe. E se ela existe, então nós não precisaremos tratar. Nós só trataremos quando eu mudar de categoria e ele gerar o validador falso. Então eu vou formatar aqui com uma cor diferenciada, só para que você possa observar o que vai acontecer. Vou colocar uma letra aqui diferente. Coluna, texto, aumentar só um pouquinho, perfeito. Já já a gente vai trabalhar com esse conteúdo. Então o que eu vou fazer? Toda vez que nós tivermos essa situação onde o nosso subgrupo, a informação que está sendo exibida aqui não corresponde a nenhum item, nós vamos gerar uma formatação condicional. Então, para criar ela, botão direito, formatação condicional, ou nós vamos em formatar, formatação condicional. Para essa tratativa, vem em regras de formatação, fórmula personalizada. E aqui eu vou colocar igual essa célula aqui, que é a K6, A6, sendo igual a... Toda vez que isso acontecer, eu vou colocar o meu fundo em vermelho e o meu texto em vermelho. Assim ele fica com a impressão de que não tenho nenhum dado aqui dentro, mas que eu preciso urgentemente trocar. Não está sendo exibido nada, mas eu preciso urgentemente trocar ou escolher qual é o subgrupo que eu quero. Vou concluir. Para deixar mais evidente, eu também vou fazer a alteração desse valor aqui. Vou criar uma formatação condicional para esse caso. Então, quando essa célula, como eu estou trabalhando com a minha própria célula, eu posso pedir para que ele verifique se o texto contém. Eu gero o fundo vermelho. Nesse outro caso, eu estava utilizando para a validação dessa célula uma outra célula. Para que eu possa gerar o resultado dessa daqui, a validação desta célula, eu preciso verificar nesta outra célula K. A minha coluna G depende da coluna K. Nesse caso, eu precisei trabalhar com uma fórmula personalizada. Como a minha validação neste caso é para minha própria célula, vou verificar dentro de K. E se aqui em K, linha 6, for falso, eu vou formatar, então eu posso utilizar o texto contém falso. Para a hora que você for criar o seu aí, você não se perder, já vai direto ao ponto. Ok? Concluído. E aqui eu sei que é falso. Se eu vier aqui e alterar, verifiquei que tá um alerta ali, então vou colocar abril. Opa, já alterou. Saiu a formatação vermelho. Se eu mudar de categoria de novo, o que vai acontecer? Perco a informação do subgrupo e aqui o meu validador apresenta falso. Então é exatamente o que a gente precisava. Não tem informação de subgrupo,
porque ele vai estar errado. Aqui, se a gente vier na nossa barra de fórmula, vai conseguir verificar que o mês ele não corresponde aos planetas, né? A categoria onde eu tenho os meus meses não corresponde aos dos planetas, por isso que ele está gerando essa formatação em vermelho. Mas eu já percebo visualmente que tem algo errado e eu só vir aqui trocar para Marte. Pronto, está resolvido. Agora que eu já fiz a validação, já sei que é categoria e é Marte, o que eu tenho que fazer? Somente trazer a projeção de faturamento de Marte. Que eu vou ter uma lista em algum outro lugar. Nesse meu caso, ele se encontra aqui, logo abaixo do meu grupo principal. Então aqui eu tenho vários com todos os meus subgrupos. E é só identificar quem é a categoria X. Nesse caso, eu só preciso identificar onde está Marte. Ele estaria aqui e eu preciso trazer a minha projeção de faturamento em milhares. Para encontrarmos o nosso valor, nesse caso o valor de Marte, eu vou utilizar uma fórmula muito famosa chamada PROC-V, que é procura, pesquisa, busca na vertical. No parênteses, e vou informar aonde está a minha chave de pesquisa. Quem eu vou ter que procurar? A minha chave de pesquisa é sempre o nosso subgrupo. Ele vai se basear no subgrupo para trazer as informações de projeção de faturamento. Ponto e vírgula. Aonde é o intervalo que ele deve buscar? Esse intervalo se encontra, no meu caso, aqui, de A26 a B52, A26 é B52, que é lá embaixo, ponto e vírgula. O índice é qual é a coluna, qual é a informação que eu desejo trazer. Então, se eu estou buscando pela minha primeira coluna, que é a minha referência são os meus subgrupos, ele sabe que ele procura aqui e tem que trazer a minha segunda coluna, que nada mais é do que a própria projeção em milhares. Então, eu peço para que ele traga a referência 2. Neste exemplo, perceba que ele já está me dando o resultado aqui de 963. Só por curiosidade, vamos ver qual que é a informação de Marte. Marte, ponto e vírgula. Agora sim ele atualizou. O valor que ele está buscando é de 126, que é correspondente exatamente a Marte. E aí, ele, como último parâmetro, ele quer saber se você vai trazer ordenado, caso ele trabalhe com a correspondência mais próxima do valor. Na verdade, eu quero que ele traga a correspondência exata. Então, vou colocar falso, fecha parênteses e Enter. Maravilha, ele já está trazendo aqui 126. Só que essa informação está meio perdida, né? 126, o quê? Só que não são 126 reais, como o descrito aqui. Vou precisar colocar um milhar aqui, porque são em milhares, né? O que eu posso fazer para trazer isso já direto na fórmula é concatenar com o e-comercial a informação de 000. Ou se quisesse na própria formatação, eu poderia colocar como milhar. Então ele já está trazendo, eu vou mudar aqui de subgrupo. Sim, 553, vamos ver se está certo em Saturno, 553, Saturno está correto. Vou trocar de categoria e ver o que acontece. Tem uma coisa errada, hein? Por quê? Porque ao tentar mudar de categoria, ele ainda continua exibindo a projeção de faturamento. Então eu vou ter que fazer uma nova validação para que esse número não seja exibido. E para isso, nós vamos utilizar novamente essa célula K6.
e uma fórmula chamada de fórmula C. Abre parênteses. Se K6 for igual a falso, então eu quero que a célula venha vazia, sem informação. Caso contrário, ponto e vírgula, aí sim você faz a fórmula para mim e me gera aquele resultado que a gente acabou de ver. Então a única coisa que eu fiz foi incluir uma validação. Vem aqui, busca na célula K6, se o valor for falso, que nem é o caso, ele então vai colocar na minha célula simplesmente vazio, vai colocar nada, vai colocar uma célula em branco. E se a informação estiver correta, se o valor não for falso, porque o meu subgrupo ele existe e está selecionado corretamente, então ele vai fazer a busca e trazer o valor da minha projeção de faturamento correta. Olha só o tanto de recursos que você teve que gerar para que pudesse exibir os seus valores corretamente. Venho cá, pressione o Enter. Aqui, ó. Agora já não está aparecendo mais nada. Valor. Se eu vier aqui selecionar maio, opa, agora sim. Aí está trazendo para mim. São 1.253.000. Vou tirar esse ponto aqui. Tentar formatar como número. Como ele está gerando com as 3 casas decimais, mas a pontuação não está sendo colocada corretamente, eu vou tentar colocar isso aqui direto como formatação. Então vou mudar aqui para número e vou alterar o meu formato para um formato personalizado. Eu peguei o formato que eu já tinha, um formato de número qualquer, e logo depois do parênteses eu pedi para ele inserir 3 zeros para completar os milhares. Se eu quisesse, poderia colocar pontuação também, mas eu vou deixar somente com essa visão, só com separadores, e ele já completa com os milhares. Vou mandar aplicar. Pronto, se eu jogar aqui em julho, lá vamos ver se é 412. 412 em julho, perfeito, e completou com 1 milhar. Então ele está funcionando exatamente como a gente precisa. Vou mudar de categoria, some a informação de faturamento, conforme a fórmula que a gente criou, e não tem mais informação de subgrupo. Venho aqui, altero para Marte, ele exibe automaticamente. Aí depois é só você, para finalizar, se quiser, tirar as informações adicionais, seleciona a minha linha clicando sobre ela, Ctrl Shift seta para baixo, selecionar todas, botão direito e ocultar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Botão direito sobre as duas colunas auxiliares. Primeiramente seleciono as minhas 2 colunas auxiliares, botão direito e ocultar coluna J e a K. As colunas adicionais, que são da M até a minha última coluna, eu vou selecionar a minha primeira delas que eu não quero, Ctrl Shift, seta para a direita, botão direito, ocultar e pronto, desapareceu todo mundo. Só vou deixar aqui valores como referência para quem for consultar. Vou colocar uma cor diferenciada, vou deixar a categoria em negrito para destaque, vou retirar essa linha de grelha que fica atrás para dar um visual mais qualificado para nossa planilha. Vou tirar aqui as linhas de grelha. Se você quiser, você também pode formatar do jeito que for mais agradável para ti. Vou colocar aqui uma cor qualquer. Planilha simulada, projeção financeira. Vou escolher
qual é a letra preferida que você gosta de trabalhar, colocar perfeito para ti, que ficou um pouquinho fora do que era desejado, agora tá ótimo. Ponto pressionado, colocar um fundo aqui cinza. E agora é só você fazer as suas consultas e repassar para os seus colaboradores, para o seu time, para geral fazer consulta e ter os dados de maneira muito mais rápida e prática. Eu espero que você tenha gostado, tenha realmente sido útil para ti, que você consiga aplicar no seu dia a dia. Se você gostou, já deixa o seu curtir aqui embaixo, se vai ser útil para ti, então já aperta o dedo aí no compartilhar e distribui para geral, compartilha com todos os amigos e familiares. E se você gostou demais, é claro, não deixe de seguir os nossos canais, porque sempre tem conteúdo de valor aqui para você. Eu te espero no nosso próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!